Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Meus irmãos, se possível, se inscreva no canal aí. Ative o sininho de notificações para quando postar a próxima obra você fica sabendo. Tá aí o meu telefone na tela. Esse telefone eu atendo através do WhatsApp. Eu não saio atendendo qualquer um. É só através do WhatsApp. É um telefone praticamente exclusivo do canal. Meus queridos, vamos direto para a obra. Que o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Meus queridos, é o seguinte. Quero contar uma obra. O senhor traz essa obra para contar. Daquela última obra lá que o senhor me lembrou desta. Lembrou-me, né? Então, sem mais delongas, quero dizer para os irmãos, de uma vez que o senhor pôs no meu coração o desejo assim, tremendo, de pegar todas as moedas que eu recebi este troco e guardasse. Todas as moedas, meus irmãos. E foi uma obra que o senhor colocou no coração. E assim eu fui fazendo. Se eu fosse comprar alguma coisa de, vamos supor, R$3, eu não dava uma moeda de 1 e uma nota de 2, não. Eu dava ali R$4 para pegar R$1 de troco, já seria moeda. Do jeito que viesse, eu já estava guardado. Às vezes eu punha no bolso as moedas do dia, chegava à noite, ia lá, depositava nos recipientes em casa, né, naquela época. Então, eu fui juntando bastante moeda. Aqueles recipientes que eu usava para guardar as moedas já estavam poucos, já eram pequenos demais. Comprei aqueles isopores que tem tampa, que as pessoas podem, aqueles menores um pouco, que as pessoas podem colocar coisas poucas, né, para gelar e etc e tal, ou para conservar ali. Então eu comprei alguns daqueles, já havia enchido, se eu não me engano, 2 daqueles com as moedas. As moedas naquela época, isso aí faz muitos anos, era 2003, 2004, por aí, eu imagino. Então assim, e fui juntando, né? Eu nunca pegava uma moedinha para comprar alguma coisa, nem para tipo, o que eu comprei deu 2,10, então vou pegar R$2 aqui e 10 centavos lá. Não, 2,10 eu dava ali R$4, porque R$1 já seria de moeda, né? Então já não era meu, já tinha que guardar. E com isso, meus irmãos, eu coloquei aquilo que era o dinheiro do Senhor. Era o dinheiro do Senhor e pronto, era aquilo ali. E se o Senhor coloca isso no coração, meus irmãos, tem que fazer, né? Pelo menos eu entendi do Senhor nessa parte. Entendeu? Não sabia para que seria, não sabia o que aconteceria, mas eu vi fazendo assim. Foi passando os meses, passando o ano, e vira e mexe, o Senhor colocava no meu coração, eu sentia vontade de contar aquele dinheiro. Eu lembro que uma das últimas contadas que eu fiz estava dando ali por volta de R$1.700, se eu não me engano. Era R$1.700, mas imagina R$1.700 entre muitas moedas de 1 centavo. O pessoal usava muito de 1 centavo naquela época ainda, para voltar de troco, 5 centavos para voltar de troco, era bem corrente, porque o salário, se eu não me engano, era ali por volta de 260, 250, 270, por aí, mais ou menos o salário mínimo. E com isso, eu fui contar e tinha ali, se eu não me engano, era por volta ali de R$1.700. Quando eu despejava aquelas moedas, fazia uma mini pirâmide, eu lembro certinho, né? Eu ficava numa felicidade, falando, nossa, que tanto de dinheiro, que tanto de moedas. E com isso, era o dinheiro do Senhor, né? Que o Senhor resolveu, o Senhor fez, quis que fizesse daquele jeito. Eu ficava, meus irmãos, e visitas do canal, com dor de cabeça ao contar aquelas moedas. Só do tinir, vocês não sabem que de tanto ficar horas e horas contando, o tinir das moedas, ele já estava me dando era dor de cabeça. E assim, eu fui passando o tempo. E nisso eu fui continuando juntando dinheiro, eu não sabia o porquê que era, juntando aquelas moedas, juntava, já pegava outro recipiente. E eu guardava os recipientes nessa época no meu guarda-roupa embaixo.
né? Tinha um compartimento lá, eu não sei o nome certo, que é de guarda-roupa, acho que é MDF, não sei. E embaixo do MDF eu colocava lá os negócios, né? Era do guarda-roupa, não era gambiarra nem nada, como se diz o outro. E eu fui guardando aquilo. E o senhor foi colocando felicidade, alegria, eu guardando, guardando. Mas nós tínhamos em casa uma senhora, hoje nós chamamos de diarista, naquela época não era diarista, era ajudante do lar. Uma senhora que vinha ali mais ou menos 2 vezes por semana, e só ela de diferente ali, né? Então eu estava gravando agora há pouco essa obra, e gravando essa obra, eu já. Por que que eu já assimilei na hora? E outra vez que eu fui contar essas moedas, já não tinha aquela quantidade mais. Já estava faltando ali 150, R$ 200. Ou seja, um salário naquela época praticamente, né? O salário era mais. Eu acabei de falar até 270. E eu não ligava pela quantidade, mas assim, eu falava, poxa, mas isso aqui é do Senhor, estão roubando o Senhor, né? Ficava desse, estão roubando o Senhor. E com isso, meus queridos irmãos, visitas do canal, eu fui tocando a vida, tranquilo. Falei, vou continuar depositando aqui, eu sei que eu não me enganei, mas vou continuar aqui guardando as moedas do Senhor. E assim fui tocando a vida, com a ajuda de Deus, é claro, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção nos dias que ela vinha, não tinha como ficar de cima, né? Você não vai ficar de cima da pessoa, nem convém. E naquela época eu nunca imaginava nem vídeo interno, câmera de vídeo interno, essas coisas, eu era jovem. Pensava nessas coisas. Essa época aí, nossa, gente, eu acho que nem celular, acho que celular era aqueles tijolões, né? Era muito caro o celular, mas não vem ao caso. Essa obra fica até o final. É interessante para a gente até meditar nessas coisas, louvado seja Deus. Eu já meditei muito nisso também, muito, a vida inteira. E nisso o Senhor colocou uma certeza que era essa senhora que fazia isso. Mas eu nunca falei, eu nunca comentei, eu acho que eu comentei uma vez na época com a minha mãe, mas nós ficamos por isso mesmo, não falei nada, falei, deixa quieto, isso aí é do Senhor. E eu fui depositando ele no mesmo lugar, né, nos recipientes. Eu fui contar de novo, eu tinha depositado, era para ter outro tanto, eu lembro que um dia eu olhei, tinha 1.400 e pouquinho, eu falei, poxa, tá diminuindo mais ainda, né, tá diminuindo mais ainda. Aí eu peguei, fiquei tranquilo, né? Mas mesmo assim, sabendo, o Senhor colocou no coração que o que estava acontecendo era aquilo. Aí eu pensei, falei, quer saber? Eu vou orar, né? Falar com o Senhor, eu vou abrir uma conta, uma poupança. Não tinha conta ainda, que eu me lembro. Não tinha conta. Aí eu peguei e fui num banco, que eu não vou citar nome nesse momento, porque não convém, né? Mas fique até o final. Fui no banco, fui ao banco e tentei abrir uma conta ali. Consegui, graças a Deus. Eu falei, Senhor, essa conta aí tá para guardar aí o seu dinheiro. Meus irmãos, o que eu volto a dizer, o que eu venho a falar aqui agora, é uma coisa interessante para nós pensarmos. O Senhor diz que usa as coisas que não são para confundir as que são. E se nós olharmos bem a trajetória dos servos do Senhor que fizeram história na palavra do Senhor, são todas de pessoas fora da caixinha. E o Senhor hoje falava no meu coração referente a essa palavra, que um grande mal desta vida, deste mundo, dos servos de Deus, é uma coisa chamada partidarismo. O Senhor já havia me orientado sobre isso, mas hoje eu senti o Senhor falando comigo, pregando para mim essa parte. O partidarismo. Por quê? Olha, eu vou já chegar direto ao assunto que o Senhor falava, pregava para mim. É tão gostoso, gratificante, eu não tenho palavras, emocionante, é sentir a vida pregando para você. Eu não tenho palavras. Eu creio que alguém mais deve sentir essa parte, deve ter essa questão. Eu creio que sim. Só quem sabe é quem já sentiu a vida pregando para você. Louvado seja Deus. E na comunhão tão gostosa com o Senhor, eu já vou citar logo o Senhor, Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus eram todos partidários. Por quê? Imagina só, o Senhor Deus, porque o Senhor Jesus diz, é Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade de Deus. Ele diz, olha, quem me vê o Pai. Como dizem, mostra-nos o Pai. Quem me vê o Pai.
Então é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Imagina só, imagina comigo, presta atenção no nome do Senhor Jesus. Deus, ele tendo que entrar nos preceitos da irmandade daquela época, vamos dizer, os judeus, né? Tendo que entrar nos preceitos dos irmãos para a obra de Deus ser feita, ser concretizada. Não existe isso. Eu tive que cortar um pouco o raciocínio agora. Apareceu um irmão, um caro servo de Deus aqui. Então, tentando voltar na comunhão, imagina só a vida que é o Senhor, a própria vida, o pão que desceu do céu, o Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas quanto existe, ele tendo que passar pelos preceitos, pelos preceitos da igreja naquela época. Não, se você não fizer do jeito que nós estamos fazendo, não vai adiantar. Porque que nós somos quem somos? Oh, glória a Jesus! Que nós somos quem somos? Se não for do jeito que nós somos, que nós fazemos, não tá nem aí. Você não vai participar, você não vai nada, e nós vamos te matar. Imagina falando para a vida. Imagina, meus queridos, falando para a vida, a própria vida, que é o Senhor. E o Senhor pregava para mim referente ao partidarismo. O partidarismo dentro da igreja não exerce a justiça de Deus. Tanto que eles viraram para o Senhor e falaram que conhecia Deus, que amava Deus. O Senhor falou para ele em João: se vós amasse o Senhor, vós me amariam, porque eu vim de Deus. Foi Ele que me enviou. Essa é a justiça de Deus. Oxalá suierabas. Oxalá xaraias. Glórias a Deus. Oxaxarabalagas. Essa é a justiça de Deus. Mas o partidarismo não opera a justiça de Deus. Mesmo hoje, se o Senhor levantar o servo dele, pode ser que não vai ser aceito, irmãos. Pode ser que não seja aceito, porque não vai entrar nos dogmas, nos princípios da denominação, seja qual for. Não estou falando de nenhuma aqui. Ah, você tem que passar nos moldes. Se não for desse jeito, não é. Imagina se o Senhor, meus irmãos, o Senhor pregava lindamente. Eu falo lindamente no sentido que é tão gostoso. O Senhor me mostrava, pregava para mim essa parte. Imagina, meus irmãos, imagina só, se o Senhor talvez não bateria de frente com alguns princípios que na verdade, não são princípios do Senhor, quando se trata de um partidarismo. Pois naquela época, o Senhor Jesus estando na terra, naquela época, que não é diferente de hoje, aquela época, tinha Tomé, que precisa de ver para crer. Tinha Judas, que é traidor, que além de traidor, o Senhor disse para os discípulos: um de vós é o diabo. Quando Satanás entrou em Judas. Naquela época, estando o Senhor, o rei Davi, o rei dos reis. E hoje? Será que não existe os Tomés? Será que não existe os Judas? E o Judas, será que ele não vai levantar alguma coisa contra os escolhidos? Mas não vou entrar nessa parte. Irmãos, olha só a coisa como que é, faz parte da obra. O Senhor pregou até agora há pouco para mim, nessa parte. Imagina só o Senhor que criou o céu, que criou a terra, que criou as árvores que eu estou olhando aqui, que criou a grama, que fez a grama secar, que depois trouxe água e a grama floresceu novamente, ficou verdinha, bonita, e de repente o Senhor secou tudo e todo mundo falou: a grama morreu, e deu uma chuva e já está tudo verde novamente. O Senhor que fez a erva do campo, que diz que nem Salomão, com
toda a riqueza que teve, se vestiu tão bem quanto a erva do campo, vamos dizer assim, que para nada mais serve, ela está ali linda, lindamente, de repente é jogada no fogo e queimada, e o Senhor já faz novamente aquela estrutura excelente, maravilhosa, linda, que a gente não tem palavras. Olha os ipês, tanto que são lindos os ipês nessas épocas, que os ipês florescem. Tem alguns que parecem que são algodão doces. Tem árvores que parecem algodão doces, muito lindas, resplandecentes, virtuosas. Aí pega o Senhor, que fez toda essa estrutura, estou falando um pedacinho pequeno da estrutura que o Senhor fez, e fala assim, não, peraí, você não está no nosso partidarismo? Porque aqui ninguém mexe com ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Concordo com a palavra que diz que uma nação, vamos dizer assim, o reino, ele não pode ser dividido. O reino não pode ser um contra o outro, não pode ter essas coisas. Porém, que reine a justiça de Deus. Fulano errou, vamos chamar ele no cantinho, quem só precisa saber, vamos chamar a atenção do fulano, dependendo do erro, vamos pôr ele ali um pouquinho de castigo não, no banco, né? Faz parte. Fulano, a partir de hoje você está no banco aqui e tal, você, entendeu? Do jeito mais amoroso, né? Do jeito mais amoroso para com os servos de Deus e servas do Senhor. Você está no banco aqui por enquanto, fica aí. Um soldado, ele está na guerra, você está na guerra. O inimigo de nossas almas é contra nós dia e noite, noite e dia. Então pode ser que ele tenha te passado a perna em alguma coisa, pode ser que está machucado, fica aí na UTI do Senhor. Se o Senhor quiser te voltar no ministério, o Senhor vai te voltar no momento certo, a hora que Ele quiser. Mas fica tranquilo, enquanto isso vai orando, vai buscando, vai santificando, tenha tempo com a família, tempo com isso, tempo com Deus, tempo com tal, e tal. Por enquanto você está afastado um pouquinho, você está no banco, não está no ministério, não. Faz parte, mas você está ali na sua, você fica na sua quietinho e tal, vai congregando e nós vamos orando, e não preocupa com o tempo, não. É o Senhor que vai revelar. Então imagina, meus queridos, a vida. Se adequar às coisas humanas, mundanas, demoníacas, perversas. Porque o Senhor mesmo disse, olha, cuidado quando te der tapinha nas costas. Porque assim fazia com o falso profeta. Porque um servo e uma serva de Deus não vai se contaminar com essas coisas, meus irmãos. Eu fui perseguido depois que virei crente quase em todo lugar que eu fui trabalhar. Quase em todo lugar que eu estava eu fui perseguido. Por fazer as coisas certas, por não estou me colocando como exemplo, mas estou falando que eu já vivi. Olha, entrei numa empresa, tinha os cambalaches da empresa, eu não quis participar. Falei, olha, vocês são maior de idade, vocês fazem o que quer da vida, mas não me inclui não, eu não preciso não. Se eu quiser eu compro lá, eu faço isso, eu faço... Mas é tudo certinho porque eu trabalho, não só para a empresa, mas trabalho para Deus também. Rapaz, mas eu fui perseguido, tá numas obras anteriores aí. Fui perseguido, fui jurado de morte. E eu vou depois, se eu lembrar, eu vou entrar naquela parte que eu disse que eu chorei. Porque eu tenho um mandamento de Deus na minha vida, que o Senhor disse, ai daqueles, né? Que o Senhor tem uma sentença para aquele que se levanta contra. E uma certa época eu pedi ao Senhor para temporariamente mudar essa sentença para cadeia, né? Para quem se levanta, o Senhor, por misericórdia, porque o Senhor diz na palavra, o Senhor Jesus, que nós temos que fazer o que Ele fez, amar como Ele amou. O Senhor deu a vida pelas pessoas. Ele diz na palavra. Então eu falei, Senhor, na comunhão com o Senhor, troca, pelo menos provisoriamente, momentaneamente, essa sentença, Senhor, para que a pessoa tenha tempo de se converter de seus maus caminhos. Porque o Senhor disse que se eu disser isso, ele vai morrer, de se converter de seus maus caminhos, ele viverá. Por misericórdia. Porque o Senhor Jesus, meu amigo, meu Salvador, me disse assim, ame o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Ame como eu vos amei. Glória a Jesus. Então, meus queridos, pedi ao Senhor, momentaneamente, troca essa sentença um cadiquinho, por misericórdia. E eu não vou entrar nessa parte, mas aconteceu muita coisa, irmãos. Eu tô simplesmente enxugando muita coisa, evitando de dizer outras coisas. Eu estou nessa parte, porque não convém elevar o homem, não convém elevar a pessoas, mas elevar o nome de Deus. É testemunho, não testemunho.
Até serve para os irmãos. Vai contar uma obra, é um testemunho, não é testemunho. Eu falo com todo respeito, é um testemunho. E com isso, meus irmãos, voltando aqui para a obra, imagina só a vida, que é o Senhor Jesus. Imagina que se ele ia entrar nesses cambalachos, ele já chegou no templo, meus irmãos, olha, leva isso, lama charaias, glórias a Deus. Leva isso, meus irmãos, para a vida. A única hora que o Senhor Jesus, não vou dizer se exaltou, mas usou uma expressão mais forte, quando ele chegou no templo ali, eles vendiam, compravam, jogavam e faziam outras coisas no templo. O Senhor fez um chicote, se eu não me engano, de 3 cordas, e lápis para todo lado lá, meus irmãos. E muitas das vezes nós temos que lapidar também, meus irmãos. Então, larga de partidarismo. Porque o partidarismo, segundo o Senhor me mostrou, pregou para mim hoje, louvado seja Deus, que glória, que bênção. O partidarismo não opera a justiça de Deus. E cuidado com o Judas, porque existe o Judas também no meio do povo. Infelizmente, fique na comunhão, que o Senhor vai mostrar quem seja o Judas. Deus vai mostrar, não ande pelo que está vendo, mas a nossa luta mesmo assim não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais, meus irmãos. E o Senhor me fez guardar, colocou no meu coração para guardar aquela parte, aquelas moedas que já começaram a ser sorrupiadas, roubadas, tiradas dali. E o Senhor falou no meu coração, me mostrou que era essa moça, essa senhora. Mas eu não falei nada com ela, porque era do Senhor. Se o Senhor tivesse cobrado alguma coisa, seria o Senhor. Se o Senhor quisesse perdoar, seria o Senhor. É o Senhor, na verdade. Meus irmãos, mas eu já vou finalizar essa parte dessa senhora. E antes de finalizar essa parte, meus irmãos, talvez eu esqueça, por isso que eu já queria finalizar agora, porque a obra é grande. Fica até o final. Eu comecei a depositar aquelas moedas. Até no depósito daquelas moedas, teve história. Aí eu fui pegando aquelas moedas e fui levando para depositar. Eu levava era malas. Eu tenho até hoje uma mala de couro grande, né, muito linda, muito. Não é bem uma mala, é como se fosse eu esqueci, uma maleta de couro, muito linda, grande mesmo, de couro mesmo. E eu enchia aquela maleta e chegava ali, depositando lá na boca do caixa. Esperava contar, era tanta moeda, às vezes contava tudo, tinha R$300 ali, aquele tanto de moeda. Às vezes esperava contar, tinha R$200, pois era muita moeda mesmo, era quase arrebentando a alça de couro, que não arrebentava, graças a Deus. E com isso, meus irmãos, teve certa vez que eu fui depositar, eu ia quase todos os dias. O rapaz olhou para mim, chamou meu número, disse, faz parte da obra, irmãos. Chamou meu número, a hora que eu fui, geralmente era ele mais que me atendia, mas todos ali já me conheciam. Aí ele pegou e chamou outro, falou, não, eu já chamei outro número. Agora é o próximo ali, lá no banco. Agora é o próximo. Eu já chamei outro número, o próximo que ficar livre aqui, ele te atende. Aí eu fiquei meio com vergonha, sabe? Mas eu pensei, falei, fazer o quê, né? Aí chamou, o próximo liberou, a hora que eu fui, falou, não, eu já chamei outro. Ele que chamou, é ele que vai te atender. Aí eu fiquei assim, aí ele liberou eram 3 ou 4 caixas que estavam funcionando lá no banco, atendendo aqueles caixas de deposita, retira, paga e tal. Não é caixa eletrônico não. Aí foi o outro, a hora que foi no terceiro eu já engrossei, falei, mas como assim? Vocês estão achando que eu sou palhaço? Aí o rapaz terminou de atender, ele olhou pra mim e falou assim, pobre sempre carrega pedra mesmo, não tem jeito, desse jeito. E eu engoli aquilo ali tudinho, sabe? Fiquei calado, tal. Depositei, esperei contar tudo, contou, depositou. Aí da próxima vez que eu fui, saiu com ele de novo. No que saiu com ele de novo, ele fez uma cara pra mim. Aí eu peguei e falei assim, olha, tem um número da conta, eu anotei num papel, o número da conta tá aí, tá? Se você quiser. Não, você anotou o número da conta, depois eu deposito então. Meus irmãos, era mais ou menos R$330. Eu tinha contado ali, porque eu percebi que algumas pessoas chegavam com malotes e deixavam ali para depositar depois. E eu fiz assim, eu catei um papel, pus o número da conta certinho, meu nome completo, CPF, coloquei ali dentro e entreguei.
Só que eu não entreguei minha maleta, eu já entreguei uma sacola. Uma sacolinha, falei assim, tá aqui, aqui? Não, deixa aqui que eu deposito depois para vocês, para você. E com isso, meus irmãos, o dinheiro é de Deus. Não depositaram. Não depositaram. Passou um dia nada, 2 nada, 10 nada. E eu não falei, porque eu não conhecia de banco, né, ingênuo. Falei, uma hora eles vão depositar, né? Uma hora vai cair lá, eles vão ver que tá sobrando aquele dinheiro lá e vai jogar para mim. Não depositaram. Passaram meses, não depositaram. Mais tempo, não depositaram. Eu falei, Senhor, o dinheiro é teu. Eu vou lá. E eu vou lá. Aí eu fui lá. Aí falaram assim, mas por que você não veio antes? Eu falei, eu não vim, porque para mim, sem se eu depositar, eu deixei o papel com dinheiro, as moedas e tal. Aí falaram para eu fazer uma carta de mão, o que tinha acontecido e tal. Eu peguei e fiz aquela carta de mão, mandei e-mail depois disso, não depositaram, mandei um e-mail, pedi no e-mail para escrever como é que foi. Eu acho que era o acesso deles lá próprio, né? Eu escrevi também, não depositaram. E foi passando o tempo. E eu pensando, uma hora eles vão depositar. Uma hora eles vão depositar e não depositavam. Aí, voltando aqui, a vida foi tocando e moedas mais moedas. Louvado seja Deus. E com isso, e como eu trabalhava em casa, eu lia muito a Bíblia, estava muito envolvido com as coisas de Deus, muito mesmo, muito mesmo. Era o dia inteiro trabalhando, praticamente, né? O dia inteiro ali até mais ou menos às 18 horas, 19 horas, trabalhando, escutando pregação, escutando hinos, na época louvores, tudo na comunhão, orando a Deus, lendo a Bíblia. Muitas das vezes eu parava para ler a Bíblia bastante. E o Senhor já fez eu ver, eu lendo a Bíblia e as palavras pegando fogo, sabe? Eu lendo assim, elas pegando fogo na minha frente. E eu passava a mão assim, o fogo lá. E já tive muita experiência com o Senhor nesse período. E um dia eu estava fazendo não sei o quê, e eu pensei assim, nossa gente, eu podia abrir uma loja, né? No mesmo segmento, de família, podia abrir uma loja para mim. Aí na hora eu pensei, falei, será que é para isso que eu estava guardando as moedas? Meus irmãos, na hora eu falei assim, nossa, será que era para isso que eu estava guardando aquelas moedas? Para isso que eu guardei as moedas? Nossa, será que aí eu fiquei muito emocionado, sabe? Peguei a Bíblia, já me prostrei diante de Deus com a Bíblia no rosto, aberta, muito feliz, chorei. Falei, nossa, era para isso então, né? Só que tinha mais, como eu continuei, né, tinha mais dinheiro lá. Só que estava faltando aquela parte ainda que o banco não havia depositado. Fiquei muito feliz, chorei, falei, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque olha só que bênção. Chorei, aí na hora eu pensei, deixa eu ver o que o senhor está falando, o que o senhor poderia falar, se ele confirma para mim que era para fazer aquilo. Meus irmãos, onde que eu estava ajoelhado com a cabeça, chorando, até tinha molhado um pouco a Bíblia. Lá o senhor falava que não era aquele dinheiro, aquilo ali não era para aquilo ali. O senhor falou para mim. Aí eu chorei mesmo, aí eu chorei o Senhor, falei, Senhor, tá certo. Muito obrigado, graças eu te dou. Eu não lembro certinho a palavra, mas o senhor falava nitidamente que aquele dinheiro, aquilo ali que o senhor mandou guardar, aquelas moedas, não era para abrir a loja. E eu fiquei feliz e mesma hora eu estava triste, mas eu agradeci a Deus. Fiquei feliz, sabe? Chorei mais um pouquinho, falei, tá certo, se o senhor fala que não é, porque não é. E tal, eu já estava chorando de felicidade que eu achava que era para aquilo. E fiquei tranquilo. Passou alguns dias, né? Alguns dias, algumas semanas. Aí a minha mãe chegou em mim e falou, Rafael, eu tava pensando aqui, você quer ter uma loja? Você quer abrir uma loja para você? Tá abrindo ali o shopping tal, não sei o que. Se você quiser, eu monto uma loja para você. Só que você vai continuar agora fabricando, vai ter que fabricar para nossa loja aqui e para a sua também. Não pode parar não. Aí na hora eu olhei para cima e falei, Jesus amado, louvado seja Deus. Aí eu quero. Era uma coisa assim que eu já não tinha, né? Aí com isso, com a graça de Deus, por isso que eu falei que foi uma obra de Deus também.
custou muito além do que o Senhor tinha me dado para guardar as moedas. E aí, meus irmãos, o Senhor me deu aquela loja montada, toda estruturada, gastou muito dinheiro naquela parte. Louvado seja Deus. Minha mãe não quis nem que eu pagasse ela, hora que eu tivesse já condições. E o Senhor me deu essa loja, a qual já contei outrora aí. Louvado seja Deus. Estava virando indústria com o tempo. Louvado seja Deus. E a questão da moeda, irmãos, olha que interessante. Aí teve uma necessidade que precisou das moedas, precisou dessa parte. Eu entendi também o porquê que estava guardando aquilo, aquelas moedas, aquela obra que o Senhor tinha dado. Só que aí eu fui atrás do banco, novamente. Fui atrás do banco. A hora que eu cheguei lá no banco, no mesmo lugar, olhei lá, tinham trocado todas as pessoas. Só que quem pegou as moedas, foi a única pessoa que ficou no banco. Eu já olhei lá assim, sabe? Eu acho que a pessoa até me conheceu, porque a pessoa olhou pra mim meio assim, sabe? Meio desconfiado, meio querendo ficar meio triste e tal. Aí eu peguei e procurei o gerente. Procurei o gerente, conversei com o gerente, falei com ele, olha, deixa eu te falar assim, assim, assim. Faz tantos anos aqui, eu vim cá, assim, eu tô esperando, vocês não depositam meu dinheiro. Eu falei, naquela época a única pessoa que ficou foi o rapaz que tá lá agora. Vocês não depositaram as minhas moedas. Aí ele falou, sério? Quem que é? Me mostra. Eu peguei e falei para ele, aquele rapaz lá. Ele que pegou as moedas para depositar e não depositou. E na época era R$ 330, naquela época. Se fosse para corrigir pelo salário mínimo, custava muito mais depois. Aí ele pegou, depois apareceu uma mulher, eu acho que era até parente dele, começou a me xingar lá, uma senhora de cabelo branco, amarelado, começou a me xingar. Eu falei, senhora, não sei o que a senhora está falando não, mas só me respeite. Né? A senhora me respeite. A senhora deve ser parente do rapaz, só pode. Aí o gerente tirou ela de lá e pediu para fazer outra carta de punho. Eu fiz a carta de punho e tal, e falar para ela, 72 horas o dinheiro vai estar na sua conta. Expliquei para ele tudo certinho e ficou, e eles depositaram. Só que não ficou por isso, irmãos. Por quê? Nunca roube a Deus, nunca roube ao Senhor. Não faça esse tipo de coisa. Já pensou roubar a própria vida? Irmãos e irmãs, aquela senhora, a situação dela hoje, olha, tem tanto problema de saúde, de família, tanto problema, que onde eu vi ela só ficava chorando, o tempo todo praticamente chorando. O tempo todo praticamente chorando. Ela batia lá em casa às vezes muitas das vezes para chorar, para contar, para lamentar, para não sei o que, mas nunca disse que pedia perdão por isso. Mas eu também não ligo, porque tem que pedir para Deus, para o Senhor. Mas se um dia ela chegasse e pedisse para mim, eu tenho certeza que alguma coisa ia parar. Se o Senhor tivesse com a mão sobre a vida dela ali, por conta daquela parte de ter roubado. Eu garanto, eu tenho isso no coração, que se ela chegasse em mim e falasse, olha, queria pedir perdão porque certa vez aconteceu isso. E eu descobri tempos atrás que ela mexia com jogatina. Era jogatina. Então, assim, misericórdia. Mas essa senhora, eu não vou contar, mas é tanto problema de saúde. Depois para o esposo dela. Eu falo com todo respeito sobre isso. Entendeu? Não ponha as mãos nas coisas de Deus. Não roube as coisas de Deus. Por mais que seja ali R$ 1, que de repente você acha, é R$ 1 daquele ali, tá ali. Não, não põe a mão nas coisas de Deus de forma alguma. Louvado seja Deus. E aquele banco, ele não existe mais. Eu não vou citar nome, mas ele não existe mais. É um banco grande. É um banco enorme. Não existe mais. E se eu fosse contar mais coisas referente a isso, meus irmãos, talvez não pegaria tão legal. Então, assim, porque a gente tem que respeitar as pessoas, os servos de Deus, as servas de Deus, e os servos respeitar os servos também.
Mas sabemos nós, segundo o Senhor deu nessa obra, que vai ter Judas, vai ter Tomé, pessoa que não acredita se não vê, pessoa que talvez eu estou contando aqui, a pessoa já não vai acreditar, talvez tenham esse. Porque na palavra diz que na época do Senhor Jesus já tinha esse. Então, meus irmãos, essa obra que o Senhor coloca para contar referente a essas moedas que o Senhor colocou, aquele dinheiro que o Senhor pediu para guardar, ele teve o local certinho dele, meus irmãos. Foi no momento assim que precisava. E eu senti do Senhor de estar usando aquela parte ali, meus irmãos. Então, muitas das vezes pode ser que você não entenda, o Senhor pesa você para guardar alguma coisa, porque lá na frente provavelmente pode ser que você vai precisar. Ou pode ser que o Senhor te apresenta alguém, atenda uma necessidade, alguma coisa assim. Ou talvez o Senhor coloca no seu coração para ajudar na obra da piedade. E olha só, irmãos, tanto que a coisa é... Vou dizer a coisa, o Senhor, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Antes de eu falar agora, essa última fala agora, eu tinha parado de contar a obra, eu estou no meu serviço. Porque eu não senti de continuar a obra. Eu pensei, eu vou escutar tudo de novo para ver se o Senhor quer que tire alguma coisa e tal. Mas aí, meus irmãos, meu serviço me chamou. E a hora que eu fui atender o serviço, sabe quem que era, irmãos? Era na casa dessa senhora. Essa senhora estava lá de fora agora. Louvado seja Deus. É o Senhor. Gente, aqui na cidade são, segundo o prefeito, 1.300.000 pessoas, 700 e poucos votantes, 700 e poucos mil votantes. E eu contando a obra, acabei indo atender na casa dessa senhora da obra. Louvado seja Deus, hein? Deus é tremendo. Tremendo. E depois dessa senhora, fui atender outra senhora, senti de Deus de contar a obra para ela. Falei, nossa, eu estava contando uma obra agora, eu posso contar para a senhora? Ela olhou para mim, você é de qual igreja? Falei, ó, sirvo a Deus na congregação que está no Brasil. Eu sou só um rapaz que senta no banco lá, normal. Aí ela, paz Deus, irmão, também sirva a Deus. Falei, então deixa eu te contar a obra. Ela conta. Comecei a contar a obra resumida. O senhor já pegou ela na linguagem ali. E na obra o senhor dava assim, não põe a mão nas coisas de Deus. Se o dinheiro não é seu, tenha que o dinheiro é de Deus. Não põe a mão nas coisas de Deus. E o senhor pegou ela na linguagem, ela virou para mim e falou assim, ei, irmão, acabei de vir agora da casa de um homem que é dono de cartório. E ele colocou 12 mil reais em cima da mesa lá. E eu não gosto nem de ir lá, por conta que é dinheiro demais. E para que ele deixa daquele dinheiro jogado? Estava em cima da mesa aquele tanto de dinheiro. Louvado seja Deus, irmãos. E a mensagem para ela foi, não põe a mão no dinheiro que não é seu. Olha que ônibus barulhento. Tenha que esse dinheiro não é seu, é do Senhor. E é isso, meus irmãos. Agora eu sinto finalizar essa obra para honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Tudo para dizer que Deus é bom, irmãos. Vamos andar na comunhão com o Senhor. Vamos fazer a vontade dele na terra. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a vontade do Senhor na terra é que você fique firme com Ele, que você deixe o Senhor como um vaso lapidado. Você deixe que o Senhor te lapide, ó vaso do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor quer tirar ali alguma sujeirinha que grudou na argila. O Senhor muitas das vezes quer ali lapidar, quer passar alguma coisa, quer transformar um vaso de barro num vaso melhor, um vaso de pedra, um vaso de uma pedra mais preciosa, de quem sabe um vaso de ouro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, santo, santo é o Senhor. Esta é a obra, meus irmãos. Que o nome de Deus seja hoje e sempre louvado. Amém. Glória a Jesus.